Fala, Gilmar! Boa noite, Maico. Boa noite, meu amigo. Graça e paz, meu querido. Que Deus possa nos fortalecer, né? Mais uma vez nesta empreitada que é meditar, né, na palavra do Senhor. E para meditar na palavra do Senhor, Maico, nós estamos vendo aí esses acontecimentos aí de guerra, né? É lógico, evidente que eu não entendo de guerra. Já fui soldado, né? Mas não entendo de guerra. Mas a preocupação que nos cerca, porque na verdade não é uma guerra só por território, né? É uma guerra religiosa, é uma guerra que vem desde os tempos de Jesus. E Israel é o centro, né? Israel é uma história fundamental para todo o cristianismo, né? Mas a pergunta que podemos fazer nesse dia de hoje, devido a tudo isto que está acontecendo, é perguntar para nós mesmos: será que hoje eu me sinto preparado para encontrar com o Criador? É uma pergunta que nós devemos pensar, avaliar, como estou vivendo, né, a minha vida espiritual diante de Deus, no meu relacionamento com Deus, e na minha vida aqui na Terra com as pessoas, com os seres humanos. Não só com aqueles que são crentes, porque existe uma preocupação muito grande de acharmos que nós estamos preocupados só com aquele que é crente, né? Mas não é verdade. Até porque o Evangelho, ele é para aqueles que estão doentes. E muitos doentes não são crentes, assim como tem crentes doentes, né? Essa é a verdade. Então é uma avaliação que nós devemos fazer, essa pergunta, né? Será que estou preparado? E aí, Mai? É uma pergunta que ela não tem meia resposta, não. Meia, né? Não. A gente não pode titubear nessa resposta, por quê? Porque a gente precisa ter a convicção, a gente precisa ter a certeza. É verdade. Que se Jesus voltasse hoje, exatamente hoje, a gente estaria com ele. A gente estaria com ele. Né? Porque a promessa do Pai é que Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. E esses eventos, como, né, você deu exemplo agora dessa guerra de Israel, ela prediz muita coisa aí. Né? Ela diz muito com relação aos sinais apocalípticos, né? Aos sinais que realmente a volta de Cristo está muito perto. É claro que a palavra vai dizer, né, que ninguém sabe quando que essa data será. Nem nós, né? Nem mesmo os anjos sabem, somente o Pai sabe qual que será a data. Mas com esses sinais, e principalmente agora mais recente essa questão de Israel, a gente pode realmente considerar que a volta de Cristo está muito perto, né? E aí a gente vai considerar as questões que a gente está vivendo no contexto todo, né? Esse pensamento acelerado, né? Todo mundo, né? É até exagerado dizer assim, mas em grande parte as pessoas estão correndo atrás das suas coisas pessoais, correndo atrás e nada errado com isso. Mas será que a gente está cuidando? Será que a gente tem cuidado, melhor dizendo, da nossa salvação? Então essa pergunta ela é muito importante e pertinente a esse contexto que a gente está vivendo. Né, João? É verdade. É verdade. E eu acho que está tudo ligado, né? Quando se faz essa pergunta, se estou preparado, está ligado naquilo que Paulo falou em Romanos 7, 15, 25, né? O bem que eu quero fazer e preciso fazer, eu não faço, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, o pecado, né, que está ainda no ser humano, né? Ele cega a gente, ele não deixa você enxergar, ele não deixa você caminhar. E vou até te dizer uma coisa, cara, eu acho que nós, quando falamos da palavra de Deus, nós queremos levar uma palavra assim,
Ah, mas é muito bom, mas Deus é maravilhoso. E, na verdade, temos que dizer, às vezes, palavras que entram em conflito com o outro, que mexem com o outro. Tipo, larga de ser covardes. Jesus Cristo morreu por mim, por você, sofreu por uma morte horrível, que na época era uma das piores mortes. Era a morte de quem não valia nada, de quem era resto de gente para os humanos, que era a morte de cruz, né? E ele, Deus, mandou o seu filho se despir de Deus para nascer como homem e morrer por mim e por você e por todos nós. Então nós temos que largar um pouco de ser covarde e parar de arrumar desculpas para estar na presença de Deus, para levar uma palavra, para ser um ombro amigo para o próximo. E é isto que nos deixa. Será que estou preparado para encontrar com o Criador? Às vezes não estou, e mesmo estando dentro de uma igreja. É esta reflexão que temos que fazer. Nós não podemos ser covardes, sabe? De arrumar subterfúgios para poder não magoar o João ou o Joaquim. Nós temos que parar com isso e falar da verdadeira palavra. Porque a verdadeira palavra, ela confronta, cara. Ela tem que confrontar. Porque é o confronto que te põe atento. É o confronto que faz você mudar de direção. Não é verdade? A gente está vivendo um contexto assim de... Eu vou usar uma linguagem bem simples de entender, mas que é como se fosse o oba-oba. O oba-oba. Né? As pessoas, elas fazem aquele filtro, e o filtro é de acordo com o que interessa, né? Aí é aquela parte assim, que Deus é misericordioso, que Deus é piedoso, né? Que as misericórdias do Senhor duram para sempre, e vai por aí afora. Só que é o seguinte, o Senhor, ele é justo. Ele é justo e ele vai sim fazer o juízo. Ele vai fazer o juízo, né? E aí, não adianta a gente compactuar com as coisas desse mundo, porque a palavra de Deus vai dizer que ele é espírito. E se ele é espírito, ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, assim, nós somos corpo, alma e espírito, né? Assim como Deus, ele é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos também a sua semelhança no sentido que nós temos corpo, alma e espírito. Então, Gilmar, o nosso espírito, ele é forte. Ele é forte. Agora, quando a palavra vai dizer que a carne é fraca, aí é onde muitos deturpam, né, a situação, né? Por quê? Porque a alma, que são nossos sentimentos, nossas emoções, elas estão ligadas com a carne, que é o nosso corpo. É corpo, alma e espírito. Só que a gente tem um dueto aí, né? Uma dupla aí, né? Que é o corpo e a alma. Que é o que a gente está o tempo inteiro militando aí. Né? A gente está o tempo inteiro observando para que a gente não peque contra o Senhor. Então tem casos que a gente, para a gente poder ter a nossa alma fortalecida, a gente precisa até mesmo fazer jejum. Jejum para quê? Para que a gente possa revigorar, enfraquecer a carne e aumentar o nosso fortalecimento espiritual. E aí, Gilmar, uma coisa que me preocupa bastante, e aí eu me incluo nisso também, que eu preciso melhorar nesse aspecto também, é com relação a essa questão do jejum. O jejum, ele é para o cristão, ele é para o crente no Senhor Jesus Cristo. E aí, será que a igreja, em sua maioria, né, vamos dizer assim, será que está tendo essa consideração da importância do jejum? Será que realmente a gente está combatendo o bom combate, a gente está se preparando o nosso espírito? Porque não adianta, se a gente for na cara e na coragem, eu sou bom mesmo, eu sou forte, eu consigo, não consegue nada. Não consegue nada, porque a palavra já disse que a carne é fraca. Então, assim, é uma das coisas que eu sinto, assim, que a gente falando desse contexto da volta de Cristo, que realmente está muito próximo, nunca esteve tão próximo assim. Inclusive, é apenas uma opinião minha, particular, eu acho que dessa geração não passa. Essa geração não passa a volta de Cristo.
Mas também não falo com propriedades assim, mesmo porque ninguém sabe a data, né? Ninguém sabe a época, a data. É verdade. Mas, na minha opinião, dessa geração não passa. E aí, o cristão, ele precisa estar próximo do Senhor. E como nós temos preparado o nosso espírito? Como nós temos preparado? Né, João? É verdade. Então, Maico, nunca esteve tão próximo, né, a volta de Jesus, como está mostrando para nós, né, até as gerações em que são mencionadas na Bíblia, os países, são todos eles que estão nesse centro aí hoje, dessa guerra, né, deste desentendimento, e enfim, está mostrando para nós que se confirma o que está na palavra. Mas a grande preocupação nossa e o que nós temos que fazer é o seguinte: o que nós estamos dizendo aqui hoje, será que estou preparado para encontrar com o Criador? Evidentemente que nem eu e nem você temos capacidade nenhuma de mudar ninguém. A gente mal muda a nós mesmos. Agora, existe um que faz a transformação. Mas aí a pessoa pergunta assim, mas como preparar? Como preparar? Ó, é você saber que você é pecador, que você, sem o mediador, que é o Cristo, que morreu na cruz por mim e você não é capaz de nada. Você não vai a lugar nenhum. Então você é dependente, sim. Nós somos servos e escravos de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para servir a Ele. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que largar das minhas vontades, cara. Eu tenho que largar de comer muito. Eu tenho que largar de querer muito dinheiro. Eu tenho que largar de, sabe, de querer ser o dono de muita coisa que não deveria. E, enfim, eu tenho que começar a dividir e pensar no outro. Eu tenho que começar a dedicar um pouco a minha vida para Jesus Cristo. Como assim? Viver buscando oração, lendo mais a palavra, levando a mensagem para as pessoas, doando, vendo aquele que precisa, que necessita. É isso, é ação, cara. Não adianta só, sabe, só ficar nessa de que, mas temos que fazer mesmo, né? Temos que fazer, mas não faz. E não se prepara. Como é que você vai estar preparado se você não põe a mão no arado, cara? Se quando você põe a mão no arado, você olha para trás, você desiste, desanima, sabe? Você dá lugar para o diabo, para colocar tudo aquilo que você gosta em primeiro lugar, porque ele está aí para você não chegar a caminhar com Jesus Cristo. Ele quer que você esteja longe, porque senão ele é o perdedor, sabe? Ele não quer que você seja o vencedor. Mas é preciso de lutar, é preciso de encarar, cara. Então, é isto. Como que eu vou fazer? Encarando, lutando, se mexendo, saindo do lugar, sabe? É isso que é preciso fazer. Sim, e a arma de Satanás, a arma principal dele, é exatamente fazer com que as coisas pareçam normais. Pegar o que é santo e dar uma outra roupagem, né, na cabeça enfim, é o enganador, né? Na cabeça das pessoas para fingir que aquilo é normal, né? Colocar sentimentos de que é assim mesmo, né? Essa frieza toda é normal, né? E tudo isso... Ô, Mai. É a sutileza das ações. Ele é como se fosse um estrategista. É como se fosse, não. Satanás ele é um estrategista. Ele é um estrategista. Ele sabe usar, ele sabe nos levar, ele sabe por onde nos pegar. E aí, né? A palavra vai dizer o seguinte, para a gente tomar cuidado, que nessa reta final, até os eleitos podem ser enganados. Então, é isso que eu já ia falar. É isso que eu já ia falar agora. Olha só, deixa eu te contar uma coisa rápida aqui. Ô, Maico, se você lança um short, um vídeo de coisas que não, assim, que induz as pessoas aí para o mal, a abandonar Deus, a dar mais valores às coisas do mundo, a coisa vai embora. Mas quando é palavra de Deus que confronta, que mexe, que vai ter que mexer na minha transformação, no meu modo de pensar, no meu modo de agir,
em que eu não vou poder ser mais tão liberal como eu era, porque o crente, na verdade, ele tem que ser obediente à palavra de Deus, né? E tudo existe um preço para isto. Para seguir Jesus, para andar com Jesus, é preciso que você se alimente da palavra dele. E é preciso que você obedeça às ordens da casa dele, para que a coisa funcione. Não é assim na nossa casa? As pessoas não vêm na sua casa e você não respeita o modo de você viver? Não é assim? Então, assim também é Jesus Cristo. É o nosso Deus, nosso Pai. Nós temos que respeitar as normas da casa, né? Então, nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Não é verdade? Sim, e é o temor, né? É o temor. O temor, muitas das vezes, ele tem se perdido. O temor é algo que jamais deveria ser o fundamento do cristão. Não é tremer, não é ficar com medo de Deus. É o respeito. É o respeito às coisas do alto, é o respeito a quem Ele é. Né? A gente já falou aqui em vídeos anteriores, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Deus eterno, o único e suficiente. Então, assim, esse temor que a gente precisa, nesse contexto que a gente está vivendo, nesse cenário que a gente está vivendo, que a gente precisa sempre estar ligado nisso. Sempre estar ligado nisso. Mesmo porque a palavra vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente. Então, examinar as Escrituras, diz assim a palavra de Deus, não é verdade? Então, será que eu estou preparado para encontrar com o Criador? Isto também refere aos falsos profetas. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. E os falsos profetas, Maico, eles não estão no passado. Estiveram no passado e estão hoje no presente, sabe? Vou te dar um exemplo aqui agora. Não vou falar nomes, né? Porque não cabe, não é o nosso, não é o que nós estamos aqui para isso. Uhum. Mas tem uma filha de um determinado profeta aí, pastor, né? Que está nas redes sociais, de que falando para as amiguinhas de que tem uma conta de 15 mil reais que o papai manda para ela e tal, e ele é um representante de uma igreja. Cara, isso vai completamente de encontro ao ensinamento bíblico, sabe? Isto mostra até com quem colabora e oferta nesta casa de Deus, que se diz casa de Deus, sabe? Vai ficar magoado, chateado e um pé atrás. Porque, cara, não é dessa forma, sabe? Eu acho que tem até que ter respeito com quem oferta, com quem dizima, né? E não é dessa forma. Porque, muitas das vezes, aquele que se oferta e dizima, ele às vezes dá até o que não tem, o restante, o último, porque para ele é um esforço muito grande e para ele é para Deus, sabe? Então, eu acho que os falsos profetas estão aí nos nossos dias de hoje, tá? E te digo mais, é inconcebível, vou te falar mesmo, é inconcebível onde se fala da palavra de Deus, porque Deus era simples e humilde, cara. Deus era simples e humilde, mesmo para aquela época, porque aquela época tinha carruagens, tinha cavalos fenomenais, tinha tudo de bom. E Jesus Cristo andava de jumento, Jesus Cristo nasceu na manjedoura, não foi à toa, é para mostrar para nós a simplicidade, a humildade, entendeu? A humildade não é a humildade de dizer sim, senhor, não. A humildade é de ter caráter, de ter, sabe, sabedoria, de ter discernimento, entendimento. É isso que Jesus mostra para nós. E muitos hoje dando esse exemplo, péssimo exemplo, sabe? Eu acho que o trabalho é digno, se eu tenho dinheiro para comprar lancha, avião, que eu compre, que eu use, não tem problema nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Agora, o que eu estou dizendo é que usar, sabe, de ofertas, de dízimos, para mostrar grandeza, isso não é de Deus. Infelizmente, eu te digo, isso não é de Deus, cara. Não é de Deus.
Alguém pode até ficar chateado? Pode, mas não é de Deus. Infelizmente, eu digo que não é de Deus. E isso é um péssimo exemplo. Tá? Isso é um dos falsos profetas. Sim, e de tudo, assim, a gente às vezes fica questionando, mas por que que Deus permite essas coisas? Deus permite pelo livre-arbítrio. Agora tem um porém, a conta vai chegar. O fato de Deus permitir não significa que o preço nunca vai ser pago. Um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar e pessoas que às vezes, ao invés de receberem um aconselhamento, ao invés de receberem uma palavra do alto, elas podem até se desviarem ali dos caminhos, né? Elas podem até, num dado momento, não querer mais continuar. E a gente sabe que cada um é cada um, né? A gente tem que ter, assim, consideração com quem é mais fraco na fé. A gente não pode considerar que todo mundo pensa igual, que todo mundo vai aguentar, vai ter como é que se dá o nome? A flexibilidade, não é a flexibilidade que eu queria falar, não, a resiliência. Resiliência. Não, mas não é assim. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele trata essas questões de diferenças, né? De quem é mais forte, de quem é mais fraco. Não quem é superior, quem é inferior, não é isso. Mas é quem realmente tem esse encontro mais forte, mais íntimo com o Senhor. E às vezes, um tipo de situação dessa pode servir de pedra de tropeço. Né? Pode servir ali para uma pessoa que não tá tão firme na rocha assim, ela se desviar dos caminhos do Senhor ali. Ela perdeu a orientação dela, ela perdeu o norte. E aí a gente não está no tempo assim de brincadeira, né? De perder tempo. De perder tempo. Né? A gente vai ver lá as 100 ovelhas lá, né? E uma se perdeu, o que aconteceu? O pastor foi atrás de uma que se perdeu. Ele foi atrás de uma que se perdeu. Então, assim, quem dirás você com a responsabilidade de ter uma influência? Eu acho que isso está acontecendo muito nos dias atuais hoje, Gilmar. Essa potência da internet, né? Ela faz com que gere muitos influentes, muitos influenciadores. Mas E os influenciadores, eles têm que tomar cuidado, porque uma palavra, aquilo tem um peso, um impacto muito grande, e aquilo pode gerar um efeito colateral que a pessoa não sabe. Mas são milhões, milhares e milhões de pessoas que ouvem. Ô, Maio, né? E nos chama a atenção o seguinte, o dom de falar, isto é, falar, tem muitas pessoas que têm. Nossa, olha, se deixar, você se vai e você acredita em tudo que ele fala. Né? Porque o dom é uma coisa que ele tem. Mas só que eu acho que quando nós, que temos essa oportunidade de estarmos aqui hoje, num simples canal, levando a palavra de Deus, nós temos que ser verdadeiros. Doa a quem doer. A palavra de Deus, ela tem que ser verdadeira. Quem confronta não somos nós, é a palavra de Deus. E nós temos que dizer da palavra de Deus, sabe? Porque eu sou pecador, cara. A gente sabe que eu estou orando aqui, sair ali da porta para fora, já estou pecando, sabe? Nós precisamos constantemente de estar na presença de Deus. Nós precisamos de que Deus nos dê a mão a todo instante. E é preciso que nós busquemos a presença de Deus. Então, como preparar? Preparar é crer em Jesus Cristo, ser batizado, buscar ser obediente à palavra de Deus, deixar de fazer um pouco as nossas vontades e procurar fazer a vontade que agrada ao outro, que levanta o outro, que fortalece o outro, e deixar um pouquinho do que eu gosto para trás. É isso, a verdade é essa é a realidade. Né? Não é que nós não deixamos, olha só, não se pode confundir. Nós temos o direito, principalmente nós que trabalhamos, nós temos o direito de comer o melhor dessa terra, assim diz a palavra de Deus. Nós temos esse direito. Mas não é isto que deve ser colocado em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não tem outro caminho, sabe?
E através dele, sabe, nós vamos fortalecendo esse nosso caminho, porque nós precisamos de fortalecer diariamente. É isto, esta é a verdade da palavra. Não tem milagre. Jesus Cristo não é Aladim, entregou a lâmpada e ele vem, faz e a coisa acontece. Não é por aí. Ô, Gilmar, e eu vou te contar uma experiência minha particular, que às vezes a correria do dia a dia, a gente vai também assimilando alguns aspectos desse que você acabou de citar aí, que você deu alguns exemplos aí. E aí, rapaz, eu pedindo a Deus que Deus mostrasse o propósito dele para mim, que ele me direcionasse para a vontade dele, para eu fazer a vontade dele. E orando e buscando, antes de ir para o trabalho, né, acordei mais cedo e estou lá orando, meditando na palavra. E, rapaz, eu senti a presença de Deus assim, de uma maneira tremenda. E Deus, ele ministrou no meu coração. Eu lembrei até daquela passagem, não recordo agora onde que é, mas que o profeta, não sei se é o profeta Isaías, que é a brasa, né? A brasa é tocada nele com a brasa do altar. Os lábios. Isso. Os lábios. Isso. E aí ele, sentindo a presença de Deus, é Isaías mesmo? É Isaías. Aí ele, sentindo a presença de Deus, ele fala assim, ó Senhor... Aí Deus fala assim, quem que eu enviarei, né? Quem que eu enviarei? Mas sondando o coração dele, que ele já estava ali, já tinha entendido a ideia, né? Quem que eu enviarei? Como se fosse assim, deixar a responsabilidade para ele. Aí ele vira e fala assim, Senhor, envia a mim. Então, quer dizer, ele estava ardendo ali o desejo de fazer a obra, de fazer a vontade do Pai. E aí eu tive uma experiência assim com Deus, que eu lembrei dessa passagem na hora. Porque, né, quando a gente sente a presença de Deus, a gente sente assim um direcionamento. Qual que é a vontade? O que Deus quer que eu faça? E aí veio no meu coração exatamente isso. Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Como que eu posso ser útil? Me colocar à disposição. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer em prol do reino? O que eu posso fazer? E aí é deixar Deus direcionar. É deixar Deus clarear o propósito, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Se a gente for olhar assim quem é capacitado, se a gente for olhar quem é digno, rapaz, esquece isso. Né? A gente tem exemplo aí na palavra de Deus aí de Gagos, né, que falava assim, Senhor, não tem condição nenhuma. Então, o Michael, você vê... Só abrindo parênteses, nada contra os Gagos. Eu sei. Né? Mas a pessoa se colocava assim, eu não tenho condições. Aí Deus falou, não é assim que funciona. Exatamente. Então, quando você pega esse trecho de Isaías, envia-me a mim, está inserido tanta coisa nesse envia-me a mim, de que hoje os crentes, e alguns crentes, né, não todos, algumas pessoas, não querem assumir responsabilidade nenhuma, nem de levar a palavra para alguém. E olha que Isaías está mostrando de que os riscos que ele poderia ter, como teve vários riscos, né? Risco até de morte, risco de doenças, de pregar para aquele povo doente, riscos de guerra. Nós não podemos olhar risco, porque quando nós começamos a olhar risco, cara, você não vai a lugar nenhum, você não faz nada, não. Você desiste. Essa é a grande verdade. Então, o crente verdadeiro, ele tem que pegar a sua espada, ele tem que ser atalaia. Atalaia é aquele que leva, né? Atalaia é aquele que leva a palavra, que esclarece, que dá rumo ao outro, que fortalece o outro. É isso que nós temos que ser, atalaia. O crente tem que ser atalaia, cara. Não é o pastor que tem que ser atalaia, não. Todo crente tem que ser atalaia. Nós temos que parar de nominar isto, sabe?
numa linha direta com o Criador. Nossa, cada um de nós, cara, temos essa responsabilidade. Não podemos ser covardes. E tem muito crente covarde, cara. Eu tô te falando porque tem. Tem muito crente se escondendo atrás de terno, se escondendo atrás de Bíblia e não vive a verdadeira palavra. Porque vai exigir dele renúncia de muita coisa que ainda ele não consegue.